Existe uma coisa que a gente ouve quase o tempo todo, que para você estar à frente das pessoas, você precisa ser mais talentoso, você precisa ser mais inteligente e mais disciplinado. Que as pessoas que chegam na frente são as que nasceram com certo dom. E eu quero começar este vídeo com um número que desconstrói completamente isso. Um grupo de pesquisadores acompanhou mais de 5.000 pessoas matriculadas numa academia do Rio de Janeiro ao longo de 10 anos. 10 anos observando quem se matriculava, quem continuava indo e quem simplesmente nunca mais aparecia. E no fim de tudo, a média das pessoas que se matriculavam na academia e continuavam frequentando após um ano era de apenas 3,7%. De cada 100 pessoas que se matriculam na academia cheias de vontade, apenas 4 continuam depois de 12 meses. As outras 96 somem no caminho e boa parte já larga antes mesmo dos 3 meses. Agora perceba o que isso quer dizer. Para você ficar na frente de 96% das pessoas daquela academia, você não precisava ser o mais forte, você não precisava ter uma genética privilegiada e nenhuma disciplina sobre-humana. Você só precisava continuar frequentando a academia ao longo de 12 meses. E não só academia, cursos online no mundo inteiro têm uma taxa muito baixa de pessoas que completam ele. Apenas 12% das pessoas que compram cursos online realmente chegam até o final. O que quer dizer que 9 em cada 10 pessoas que compram curso online largam ele pela metade do caminho. E cá entre nós, eu sei que você se encaixa nesse padrão. Talvez já tenha até comprado um curso online e nunca nem sequer ter aberto. Fato é que o padrão se repete em todas as áreas. Todo mundo começa algo e todo mundo para na metade do caminho. Então a conclusão que a gente tem para ficar na frente de 99% das pessoas é simplesmente não parar. Mas por que isso é tão difícil? E antes que você pense que esse daqui é só mais um vídeo de motivação que vai te mandar acordar 4 horas da manhã e cair numa banheira cheia de gelo, deixa o que você vai ganhar assistindo esse vídeo até o final. Você vai entender por que a motivação te abandona na hora que você mais precisa dela e por que isso não é culpa sua. Você vai parar de se sentir um fracassado toda vez que você perder a vontade no meio do caminho e vai saber exatamente o que separa os 1% dos 99% que desistem. Isso sem depender de acordar inspirado todos os dias. E se você quer desbloquear uma versão mais aprimorada de você mesmo, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para continuar se aprimorando de verdade e não ficar recomeçando do zero toda vez que a empolgação passa. Vamos lá. Deixa eu te contar com um modelo que quase todo mundo tem na cabeça, inclusive eu tive durante bastante tempo. A gente aprende que existe um tipo de pessoa que acorda todo santo dia com uma vontade de vencer inabalável, que tem uma chama interna, uma vontade que não acaba, é por isso que ela estuda, trabalha, vai pra academia enquanto você está no sofá e largado. E aí você olha para sua própria falta de vontade num domingo qualquer e conclui que você não tem esses mesmos atributos, que te falta motivação. E esse modelo mental é muito sedutor porque parte dele é verdade. Ninguém estuda 3 anos para passar em medicina sem querer ser de verdade médico. Ninguém treina no frio, no cansaço, sem um motivo por trás. A motivação existe e ela importa, mas motivação não é apenas estar motivado. Existe também a motivação que é o seu porquê, o seu objetivo de passar em medicina, seu objetivo de ganhar mais dinheiro, seu objetivo de poder passar mais tempo com seus filhos, querer sair de uma vida que te sufoca. Essa motivação, ela de certa forma é estável, ela não muda porque começou a chover, ela não muda porque aconteceu um imprevisto, você continua com aquela vontade dentro de você. Essa é a motivação que a gente chama de motivo para a ação. É essa motivação que te faz se matricular numa academia, que faz você começar uma dieta, que faz você buscar fazer as coisas. E existe uma outra coisa que a gente também chama de motivação, que é a vontade para fazer algo. Como, por exemplo, estou a fim de estudar agora. Essa é a vontade que você está motivado para estudar naquele momento. E isso é um sentimento, e como todo sentimento, ele vai e volta, ele oscila bastante. Por isso que você começa a dieta na segunda-feira, vai na academia segunda-feira, e na terça-feira, depois de um dia longo de trabalho, você já desiste e larga as coisas pela metade. E o que você não percebe é que quase todo mundo tem o porquê. O que trava as pessoas não é a falta do porquê, não é a falta de um propósito. É que elas acham que também precisam sentir vontade de fazer as coisas todos os dias. E aí no dia que a vontade não aparece, elas enxergam como, hoje não é comigo, hoje eu não tô no clima, hoje eu tô cansado, e aí elas param. Só que aí você para por um dia, para uma semana, para por um mês, e quando você vê, você já está fazendo parte novamente da grande massa dos 99% que começam algo e não levam até o fim. Mas por que quando a vontade some a gente desiste tão fácil? Por que é tão difícil simplesmente sentar a bunda na cadeira e fazer alguma coisa chata se a gente sabe que aquilo no final vai ser algo muito bom pra gente? Para responder isso, eu preciso te levar para uma pesquisa de 2014 do Timothy Wilson
Universidade da Virgínia, um estudo que foi publicado numa das revistas mais conceituadas do mundo, a Science. Wilson e sua equipe pegaram um monte de gente e colocaram elas numa sala vazia, sem nada, sem celular, sem caneta, sem livros, e pediu para essas pessoas ficarem nesta sala vazia de 6 a 15 minutos sem fazer absolutamente nada, apenas com seus pensamentos. E as pessoas odiaram. A maioria relatou que a cabeça ficava vagando o tempo todo e que foi uma experiência chata pra caramba. Eles citam numa pesquisa que 83% dos adultos passaram as últimas 24 horas sem ter tirado um minuto sequer para experimentar um vazio, um momento de relaxamento. Isso porque a gente simplesmente não consegue ficar parado suportando nossa própria cabeça. Mas Wilson quis ir ainda mais fundo, e aqui o experimento fica ainda mais interessante. Numa das etapas do experimento, antes de deixar a pessoa sozinha na sala, ele dava a ela a possibilidade de se dar um choque elétrico. Um choque leve, mas desconfortável o suficiente para incomodar. Que inclusive neste momento os participantes afirmaram que pagariam para não receber este choque. E aí a pessoa ficava sozinha na sala, com seus pensamentos e um botão do lado para dar um choque elétrico. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você acredita que se deram choque de propósito só para não ficar sem fazer nada? Entre os homens, 67%, ou seja, 2 a cada 3 homens se deram um choque que antes eles juraram que não ia levar. Entre as mulheres foram 25%. Teve até um participante, mas esse a gente tira completamente da conta, porque é bem fora da curva, que se deu 197 choques em 15 minutos. Agora eu preciso ser honesto com você. Um grupo de pesquisadores reanalisou esse experimento e percebeu que a maioria das pessoas sim preferiam ficar com seu próprio pensamento do que ficar se dando um choque. Mas o que importa pra gente aqui é que foi o achado de fundo se manteve pé e foi inclusive replicado depois. Quando a única alternativa é o tédio, a pessoa escolhe fazer algo ruim ao invés de não fazer nada. E isso muda completamente a forma que a gente entende a nossa falta de vontade. Porque o que o cérebro está fazendo ali não é uma escolha racional, é uma fuga. O tédio é uma coisa que incomoda tanto que chega a ser razoável você dar um choque em si mesmo para fugir dessa situação. Agora pensa no seu dia a dia. Você senta para fazer aquela tarefa chata, você vai estudar, você vai treinar, você vai ler, você vai escrever um livro, você tem que trabalhar e ao seu lado, à distância de você estender o braço, tem um celular, tem uma televisão, tem uma geladeira. São fugas muito fáceis que estão bem próximos de você para te tirar do tédio. Você não está competindo contra a preguiça, contra a falta de motivação, contra a falta de vontade. Você está competindo com o instinto mais básico do cérebro, que é fugir do tédio. E é por isso que motivação sozinha quase nunca ganha briga. A motivação é uma coisa que só vai te recompensar lá no futuro. É uma promessa que você fez para o seu eu do futuro. Enquanto as gratificações instantâneas que podem te tirar do tédio a qualquer momento estão aqui na palma de sua mão. E entre fazer algo que vai te dar benefícios lá na frente e uma gratificação instantânea, instintivamente o seu cérebro vai escolher a gratificação instantânea. Então, se não é sobre ter mais vontade, o que separa os 1% mais disciplinados? Antes de mudar qualquer comportamento, é muito importante entender a raiz do problema. Eu passei anos achando que meu problema era falta de vontade e me comparando com outras pessoas. Quando eu entendi que a vontade some para todo mundo, inclusive para os 1%, a pergunta que eu me fazia mudou. Deixou de ser como eu tenho mais vontade para como eu continuo mesmo quando a vontade não vem. E essa troca de pergunta parece pequena, mas ela é o cerne de tudo. Porque saber o que tem que fazer, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem que estudar, todo mundo sabe que tem que trabalhar, todo mundo sabe que tem que ir pra academia. A maioria das pessoas sabe também os benefícios de fazer essas coisas. Ninguém trava por falta de informação. A gente trava porque saber o mecanismo é uma coisa e ficar à mercê dele na hora H é outra completamente diferente. Saber que o cérebro foge do tédio não faz com que o celular brilhe menos quando está ali ao seu lado. E é justamente nessa segunda parte que a gente vai construir agora. E a resposta tem duas partes que funcionam juntas, uma não se separa da outra. A primeira parte é o porquê, e aqui eu quero trazer um conceito de um neurocientista brasileiro chamado Eslen Delanogari. Ele tem uma ideia que ele chama de suco. A pergunta que ele faz é: qual é o seu suco? Ou seja, qual que é a fonte real de sua motivação? O que te move no dia a dia? Não é o que soa bonito, não é o que sua família quer que você faça, não é o que seus amigos querem que você faça, não é o que a sociedade espera de você, é realmente o que você quer fazer, o que é que te move para fazer as coisas que você tem que fazer. E olha só que interessante, a ciência do próprio método que eu vou te mostrar depende disso. O pesquisador que estudou a técnica mais eficaz para transformar
intenção em ação, descobriu que ela só funciona bem quando tem uma meta forte e verdadeira por detrás. Quando o motivo é os outros por pressão, por obrigação ou por qualquer coisa que seja, simplesmente não funciona. O porquê, a motivação não é o combustível que vai te mover no dia a dia. Ele é o mapa, vai te direcionar. Sua motivação vai te direcionar. É o que te dá a direção e o que te faz aguentar as coisas quando ficam difíceis. Mas, e essa aqui já é a segunda parte, a motivação sozinha não vai te salvar dos dias ruins. Porque o porquê está lá no futuro e o tédio está aqui agora. E é aqui que entra o sistema. E o sistema, lá no fundo, é tirar você de suas decisões justamente nesses dias mais difíceis, no dia que você está mais fraco, propenso a falhar. Deixa eu dar um exemplo prático. No século XIX, teve um escritor francês chamado Anthony Trollope. Numa época em que se acreditava que o artista tinha que esperar a inspiração cair dos céus, aparecer uma musa, ele tinha que realmente acordar hipermotivado, inspirado, que a ideia ia surgir na sua cabeça, Trollope fazia exatamente o contrário. Ele acordava às 5h30 da manhã e pegava um relógio de bolso e colocava em cima da mesa. Então ele sentava e se obrigava a escrever 250 palavras a cada 15 minutos durante 3 horas antes de sair para o seu trabalho nos Correios. E no fim da vida, ele havia escrito 47 romances, muito mais do que os gênios que ficaram esperando a inspiração chegar. Trollope não tinha mais vontade que os outros, ele simplesmente construiu um sistema que todo dia, quando desse 5h30 da manhã, ele começava a escrever. Ele não se perguntava se estava inspirado hoje, a resposta já estava dada pelo relógio. E a ciência tem um nome para a versão prática disso. Um pesquisador chamado Peter Gollwitzer juntou 94 estudos que foram feitos em mais de 8.000 pessoas e mostrou o poder de uma coisa simples chamada plano se então. Ao invés de você decidir na hora, que é quando o tédio te sabota, você pré-decide. Se são 7h30 da noite, então eu sento e estudo. Você amarra o comportamento que você quer criar a um gatilho fixo, e aí fica praticamente instantâneo. Sempre que aquele gatilho é acionado, você passa a executar aquela função que você determinou que iria fazer. O efeito disso na média dos estudos é grande, e repara só, a pessoa sozinha transformar esse hábito, pegar esse comportamento e fazer acontecer, só funciona em metade dos casos. A técnica do se então fecha justamente a outra metade do que o que você queria fazer e o que você de fato fez. E ainda tem uma terceira camada que fecha o círculo com o experimento do choque. Lembra que o cérebro escolhe sair do tédio, escolhe a saída mais fácil? Então, elimine as saídas. Isso Wesley, inclusive, aborda também, ele tira de um discurso famoso chamado Isto é água. A água é o ambiente que você está mergulhado e que modela o seu comportamento sem nem você sequer perceber. Se a água está suja, se o seu celular está em cima da mesa, se você está trabalhando com uma série no outro monitor, se você está fazendo uma dieta e tem um monte de porcaria na sua geladeira, você vai passar o tempo todo nadando contra a corrente. Só que se a água está limpa, se você elimina as distrações, se você elimina as saídas fáceis para o seu cérebro, fica muito mais fácil de você executar qualquer tarefa que você predispôs a fazer. Você quase que não vai precisar de vontade para fazer essas coisas. Na prática, o que eu venho tentando fazer é isso. Eu não sou um exemplo pronto, ainda estou no processo. Quando eu preciso focar, eu tiro o celular de perto de mim, porque eu já entendi que não adianta eu tentar trabalhar, tentar estudar com o celular do lado. Instintivamente, a minha mão vai pro celular e eu vou lá para as redes sociais ou jogar algum jogo. Eu deixo pré-decidido logar o horário do que é importante para que eu não tenha que ficar negociando comigo mesmo quando o horário chegar. A academia é o que mais se reflete no sim então na minha vida. Sempre que dá 7h50 da manhã, eu pego minhas chaves e vou pra academia. Ficou pré-determinado que depois de eu ler meu livro e tomar meu cafezinho, eu simplesmente pego as chaves e saio de casa. Não tem nada de, será que eu tô motivado hoje? Mas hoje eu não tô tão bem. Não tem isso. Deu 7h50, pego minhas coisas e saio. Meu gatilho é o cafezinho. Quando eu tomo o cafezinho, é porque eu tô pronto pro dia e aí é só pegar a chave e sair de casa. E sendo bem sincero, tá tudo bem se você falhar um dia ou outro. Eu ainda falho. Ainda tem semana que ao invés de ir 4 ou 5 dias pra academia, eu só vou 1, 2 dias. Ainda tem dia que a vontade simplesmente não vem. A diferença é que hoje eu olho pro ambiente e me pergunto o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para que amanhã eu dependa cada vez menos de vontade. E essa é uma pergunta muito fácil de responder porque não depende de eu virar uma outra pessoa, não depende de eu ter nascido com dom, não depende de nada. Basta eu olhar para o lado e ver quais que são as coisas no meu ambiente que eu preciso mexer. Quando você entende isso, o jogo muda de figura. Ficar à frente de 99% das pessoas não depende de você vencer uma batalha de força de vontade. É você, na verdade, evitar
tentar ter essa batalha. Os 1% mais bem-sucedidos, por assim dizer, não são heróis com uma chama da vontade, da disciplina que nunca se apaga. São pessoas que descobriram seu próprio suco, são pessoas que descobriram seu porquê e que mesmo um dia sem vontade, elas construíram um sistema que dirige por elas. Assim, elas têm a motivação delas, que é o mapa, mas o sistema que decide o que ela vai fazer. Até mesmo nos dias em que a vontade não aparece. Me conta aqui nos comentários qual é o hábito que você mais tenta manter e que sempre quebra ele quando te falta vontade. E olhando para ele agora, o que você acha que dá para mudar no seu ambiente para você depender menos da vontade para conseguir continuar exercitando, executando este hábito. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você e te vejo no próximo vídeo.